Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados. Louvado seja Deus, mais uma vez, entrando aqui para compartilhar uma palavra. E hoje, louvado seja um dia, aproveitando o tempo, né, de estarmos aí a paz do Senhor Jesus, Petrópolis, Bispo Dário, Pastora Vera. Estamos aproveitando o momento e hoje nós vamos ter uma palavra, nós vamos compartilhar juntos o novo nascimento. Então eu quero que você abra a palavra de Deus no Evangelho de João 3 e logo em seguida nós vamos fazer uma oração e compartilhar essa palavra que Deus pôs no meu coração. Há poucos dias pediram dar um pouquinho sobre o novo nascimento e nós vamos aí. Louvado Shalom, meus amados, Deus abençoe. Daí também está a Bispa Lenice, glória! Isso, e está entrando mais gente aí, Rosa Oliveira, glórias a Deus, minha amada irmã, Deus abençoe, compartilhe, meus amados, com seus amigos, que é para a palavra chegar, e peça, e quando você compartilhar, depois quando eu mandar a live, você é um missionário ou a missionária de Deus. Todos nós somos missionários de Deus. Então, quando você receber a live, mande para os seus amigos, para eles mandarem para os amigos deles, e aí vai alcançando, e manda lá, ele vai ver que a missão Porta-Céu está aí, com a palavra de Deus, com a graça de Deus, pela sua misericórdia. Isso, louvado seja Deus. Isso. E, inclusive, palavras da nossa pastora Vera. Diz: todos somos missionários, todos temos que mandar a palavra de Deus da missão, a missão, né? Prosperando aí com nossos pastores, bispos e pastoras, e trazendo aí a mensagem do Senhor. Então você esteja clicando, esteja compartilhando, esteja participando. Então, enquanto vai entrando aí, entrou mais alguns aí que eu não estou identificando ainda, porque o nome não apareceu, tá a foto, e às vezes a foto fica um pouquinho difícil, mas não tem problema não, vamos glorificando a Deus. Quero lembrar que amanhã terá oração na live na Missão Evangélica Porta-Céu, né, no Face, com o nosso Bispo Edson, e que vai estar aí amanhã com oração de clamor, e eu também estarei às 10 também, para a glória de Deus. Então é todo dia, né? Todo dia é o Senhor preenchendo os nossos... enquanto está entrando aí alguns, eu vou também dando uma preparada para a gente poder... Porque assim, eu não gosto de começar a palavra e parar. Para mim corta, cada um tem um jeito, o meu é assim, quando eu entro, tem que ir. Aí Deus vai dando e eu vou destrinchando, né? E hoje a gente vai praticamente estudar alguns versículos da Bíblia para que a gente possa se alimentar, manejar, alimentar, né? Missionária Simona Pontes, aí a esposa do nosso pastor Júnior aí presente, que todas as manhãs, amados, eu às vezes até esqueço, todas as manhãs, de segunda a sexta, de 8 às 9 horas, missionária Simone, missionária Valda, estão lá para oração. Então você pode ir até a igreja orar, pode chegar na igreja, ajoelhar, são poucas pessoas mesmo, é tranquilo, cumprindo o protocolo, pode estar em oração. Então, de segunda a sexta, essas irmãs têm o joelho calejado na oração pelas nossas vidas. Então, a missão tem a lâmpada acesa todos os dias. E agora, nas oportunidades, às 10 horas, todos os dias também comigo, e os trabalhos a qual vamos fazendo com o Bispo Carlos, Bispo Edson, Pastor Júnior, e todos aqueles que Deus, conforme vai, Bispa Lenice, todos que vão aí, Adriana Flávia, paz do Senhor Jesus, minha amada, a nossa amada secretária da igreja, tesoureira, e tem abençoado, nosso presbítero Adelino também, que nos ajuda com a tesouraria, nosso companheiro aí de trabalho,
Deus abençoe a todos participando. E agora acho que já estamos num número bom para a gente tentar. Missionária Socorro, eu acho que é ela que está ali na foto, que às vezes o nome ainda não chegou aqui embaixo, mas parece que é ela. Deus abençoe. Olha a missionária, a diaconisa Adriana Flávia, dando glória aí, louvando a Deus, né? Ela, a Luana, que tem nos ajudado no louvor, e todos aí com seu amor. Bom, vamos engrenar aqui, a hora que encaixar, vamos estar... Hoje nós vamos falar sobre novo nascimento. Qual o propósito da igreja? Jesus cura, Jesus curou, Jesus libertou. Esse está dentro do propósito. Pastor Júnior, glória, pastor aí junto conosco nessa live e participando, né? Isso, pastor, nós vamos, glórias a Deus. O homem que trabalha, que corre, não é fácil, mas está participante. Vai a paz do Senhor Jesus aí, vai a paz para nosso pastor Edson, da Vila Herosa, com sua esposa missionária Dulce. Vai também a paz para o pastor Jaidil, que está se recuperando, com a pastora Edna. Vai o presbítero Rafael, missionária Amanda. Todos vamos glorificando. Não vou falar todos, porque não dá tempo. O propósito é aproveitar o tempo agora para nós estudarmos a palavra de Deus. Mas você que entrou depois, compartilhe com seus amigos, tá? E dê aí lá no YouTube também. Isso, inclusive, a nossa diaconisa Adriana, o nosso presbítero Adelino tem falado. O senhor tem que falar que lá no YouTube também tem que ir lá e dar o joinha e participar, que é para a mensagem indo. E isso é para a glória de Deus, amém? Então já estamos abertos à palavra de Deus. João, capítulo 3. Eu vou ler até o versículo 3. Depois a gente dá uma caminhada e nós vamos folhear a Bíblia hoje um pouco. Diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu quero ler o 4 também. Vamos ler o 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pai, nós lemos a Tua Santa Escritura, Senhor. Nos ensina, nos orienta, nos capacita, porque, Senhor, vem pelo Teu Espírito a orientação e a capacitação para que possamos aprender e para que possamos crescer na estatura de varões perfeitos, para que, Senhor, alcançar a perfeição na estatura, Senhor, para que possamos alcançar a salvação e alcançar, Senhor, graças a Teus olhos. Nós oramos crendo que através desta palavra venha cura, libertação, restauração, mas que nosso espírito seja alimentado para o ensinamento da Tua palavra. Amém, Jesus. Então, para ser breve, que a hora passa muito rápido, qual o propósito? A mensagem é o novo nascimento. Então, qual o propósito da igreja? Inclui a cura, a libertação, porque a libertação, ela nos dá a liberdade do alcance da graça. A libertação é para isso. E o homem preso, ele não vê. Então, já visto a conversão de Saulo para Paulo, cai dos seus olhos como é uma preposição. E em Atos capítulo 9, não precisa abrir agora, ele vai levar da rua direita e lá
jejuando 3 dias. Nós sabemos que quando Ananias ora por ele, põe as mãos sobre sua cabeça, cai dos seus olhos como escamas. Quer dizer, porque havia uma cegueira em Paulo. Então, o Senhor sinaliza ali que ele era um homem que poderia ser útil para Deus, mas era cego, não conseguia entender. Então, só para provar que a libertação faz parte para que o Espírito Santo possa agir em nós. Então, faz parte. A cura é a graça, é o amor, é o carinho, como também na lei, mas esse carinho de Deus sempre esteve antes, sempre esteve hoje e sempre estará eternamente, porque Ele é eterno, amém? Para Ele não tem marco de tempo, para Ele tem o seu Kairos, que é o tempo de Deus, e que tudo Ele planejou para a glória dEle. Então, o novo nascimento, a gente vai ver um questionamento de um homem que é príncipe, mas é um homem que conhece as escrituras da lei, é um homem que tem entendimento do Senhor, e ele vendo a Jesus fazer os sinais que fazia, porque assim foram muitos sinais, e não somente a cura de um cego, de um surdo, de um mudo, de um coxo, de um aleijado, como nós entendemos, de um leproso, quer dizer, eu digo um, mas na força da expressão foram muitos, mas isso a alguns maravilha, até aí, a cura da carne. Por que, apóstolo, você está falando isso? Porque eu posso ser, curado da minha carne, mas eu posso não ser salvo. A salvação é um novo nascimento. Então, o gadareno, a gente vê que dele saem aqueles demônios que estão na sua vida, e ele quer seguir a Jesus. Jesus diz, não vai para a tua casa, né, anuncia aos teus familiares o que Deus te fez, e segue-me. Então, seguir a Jesus, igual Maria, a mulher adúltera. A mulher adúltera, se não me falha a memória, Lucas 8, é por aí, acho que é. Depois nós vemos. Ela chega para Jesus, Jesus está escrevendo com o seu dedo na areia, provavelmente ali na beira-mar, e chega os homens trazendo ela apanhada no adultério, na prostituição, no adultério. E pela lei de Moisés se jogava a pedra e até morrer. Então a sentença era apedrejar. E Jesus faz uma pergunta para eles. Ele se pergunta né, o que se faria se Moisés deu essa lei. Então Jesus diz, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Essa mulher é perdoada, você sabe que todo mundo sai dali e joga sua pedra fora. E Jesus faz uma pergunta para ela, aonde estão os teus acusadores, mulher? E ele disse, nem eu te condeno. Mas ele dá uma palavra que ela se encaixa dentro do novo nascimento. É isso que nós temos que aprender hoje. O novo nascimento, que ele diz para ela, vai e não peques mais, para não te acontecer coisa pior. Então, quer dizer, o novo nascimento é isso que Nicodemos, que é um magistrado, vai entender. Então ele se espanta, porque ele vê Jesus ressuscitar mortos. E ressuscitar mortos e ter sinais que nenhum homem natural poderia fazer. E isso maravilha ele. Então, por ele ser príncipe, né, dos judeus, por ele ser um homem magistrado, um homem de alta patente, né, e nas sinagogas e junto das autoridades, então ele, com medo, ele busca Jesus de noite para que ninguém o vê. Você vê a concepção do homem, para que ninguém o visse. E aí ele fala para Jesus que ninguém pode fazer os sinais que ele faz se não for enviado de Deus, se não for pela vontade de Deus. E se não for pela vontade de Deus, abrindo aspas,
nenhum de nós faz nenhuma obra, porque a obra não é feita por homens. Se não for pela vontade de Deus, a igreja não fica de pé, porque não é obra de homens. Se não for pela vontade de Deus, não há milagres e sinais na igreja. Né? A igreja é restauração, a igreja é para salvação, a igreja só tem um propósito, ainda que dentro desse propósito encaixe a libertação e a cura, a ajuda de Deus para que nós possamos viver melhor, com certeza. Mas qual é o propósito principal? Qual é a definição de propósito? A salvação. Porque se nós estávamos, religião quer dizer, no latim, religare, é religação. Então, religar, não se religa uma coisa que nunca foi ligada. E Jesus diz assim, dentro de Jerusalém, e para todos aqueles que o conheceram na lei, e aos que agora estão crendo nele, na sua vinda como filho de Deus, como filho de Davi, chamado, entendido como ungido de Deus, como o Cristo, o libertador de Israel. Então, a maneira que fosse entendida, mas Jesus está ali e dizendo para eles, eu vim buscar e salvar, olha a palavra, eu vim buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Espera aí, ninguém busca alguma coisa que nunca perdeu. Ninguém procura algo que nunca perdeu. Ninguém vem buscar aquilo que não foi perdido. Porque quando nós perdemos alguma coisa de valor, procuramos até achar. Já vista a palavra da dracma, que cai debaixo da cama, e o dono da dracma deixa as 10 e vai buscar aquela até achar, porque ele perdeu algo de valor. E Jesus veio à terra para nos trazer a salvação. Mas qual é o propósito? Só uma cura da carne? Não é a finalização do propósito. Tirar das cadeias do inferno faz parte do propósito. Mas o propósito principal é nos dar uma casa, um carro, simplesmente nos fazer o bem, que o bem está em Deus e vem de Deus, e o prazer de Deus é que nós estejamos bem, com certeza. Mas o propósito é a salvação. Então, só que para nascer, o homem tem que nascer de novo. E Nicodemos fica naquela pergunta, então ele fala assim, mas como pode ser isso? Como pode? Ele faz uma pergunta para Jesus. Como pode um homem já velho voltar ao ventre da própria mãe? Como pode isso? E Jesus diz para ele, aquele que não nascer, em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer, não tiver um novo nascimento. Por quê? Porque a palavra diz novo nascimento. Nós temos que entender, no entendimento da palavra novo nascimento, novo é novo. Nós nascemos de mulher, do coito de um homem e uma mulher, que é a geração da vida, da carne, né? Do conceito casal e unidade do osso e a carne, como assim o Senhor fez. Então nasce, vai vindo novos filhos, novas famílias, novas pessoas, mas vai de um ao outro, dos dois casais nascendo, e proclamamos como o Senhor falou no início para Adão e Eva, né? Crescei e multiplicai. Então, Nicodemos não está entendendo como é que é nascer de novo. Então, se nasceu de uma mulher, alguém ficou, né? Viveu, teve a sua criança, infância e ficou adulto. Então ele diz, se alguém da idade dele vai nascer de novo, ele diz, como é que pode um homem velho? E Jesus diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E esse novo nascimento, ele vem
através de Jesus Cristo, porque ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Ele é religação, religião quer dizer religare no latim, então ele é religação. Então nós estávamos desligados. Paulo diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos estavam separados. A palavra diz que o véu separava nós de Deus. Por quê? Por causa do pecado, por causa da separação, morte. É um outro significado que todos, lógico, glória a Deus, você sabe, todos que passaram na missão pela aula do batismo, sabe que todos esses detalhes são as aulas que eu dou, detalhando cada palavra, o que é novo, nascimento, que é religar, que é religião, religar, mas tem uma palavra que ela é um alicerce para a vida também do crente, do conhecimento da Escritura Sagrada. Morte. Morte, qual o significado? É separação eterna de Deus. O apóstolo João diz assim, um entendimento da revelação do Espírito Santo, ele diz: filhinhos, não é a primeira morte que vocês têm que temer, mas a segunda morte é que vocês têm que temer. Eu não sei se você está ouvindo bem aí, fala aí se está ouvindo jóia, que eu esqueci de ligar o microfonezinho, mas depois eu ligo, mas está ouvindo bem aí, está indo bem a voz, faz assim, alguém dá um joinha que está ouvindo bem, tá? Isso, então tá, obrigado. E aí, morte, a separação, e o apóstolo João diz que nós não devemos temer a primeira, porque a primeira foi uma sentença que caiu sobre o sacerdote, homem, Adão, sacerdote o sacerdote está sobre a cabeça do homem, no seu lar, na sua vida espiritual, tudo a responsabilidade está sobre a cabeça do homem. Não que a mulher não tenha responsabilidade, ela é adjutora, está junto, participa, mas o sacerdócio, a qual Deus constituiu para que o homem realize, nós temos que separar o que é dons e o que é sacerdócio. É outra coisa, é outra mensagem, é outro estudo. Mas nós vamos nos ater ao novo nascimento. Então, se o homem não nascer de novo, e Jesus vai profundo, porque Nicodemos o faz a pergunta, Jesus diz que se não nascer da água e do Espírito, quer dizer, mas o homem nasceu da mulher, só que ele nasceu separado pelo pecado, rompido a ligação. Por isso que religião quer dizer religar. Então Jesus é a tomada que religa em nós e no Pai que está no céu. Jesus é essa tomada que nos religa. Então, através de Jesus Cristo, por isso que o véu se rompe, ele se rasga de alto a baixo. O véu, na verdade, já que estamos estudando, ele tinha em base de 10 centímetros. Era mais ou menos isso, ó, 10 centímetros. Mais ou menos isso aqui, ó. Então, era um véu que homem nenhum, não sei, pode até ter, né, homens fortes, mas homem algum rasgaria naturalmente. E na hora de Jesus Cristo na cruz, e quando ele diz, Pai, tudo está consumado, o véu se rasga, diz a palavra, de alto a baixo, quer dizer, rompendo aquilo que separava nós de Deus e religando nós a Deus através dele. Jesus é a religação. Jesus, sem ele nós não chegamos ao Pai. E assim você pode ver, depois você anota aí, João 14,6, que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ó, ele não diz ninguém vai, ele diz ninguém vem. Então é só através de Jesus Cristo que nós temos acesso a Deus e acesso ao trono. Por isso que ele é o esposo, o noivo, é o noivo, a igreja a noiva,
E esse evento planejado na glória vai se cumprir na terra. Ele vai vir, pegar a sua noiva, preparada, adornada. É como um casamento, e vai haverá esse casamento. E o noivo vai pegar a noiva e levar ao pai. Quando o noivo, fazendo a analogia do casamento, ele, aqui na terra, o pai leva, o noivo vem primeiro ao altar e ele se posiciona à frente do altar e a espera dele é da noiva, que a noiva chegue pronta, bonita, cheirosa, adornada, preparada para ele constituir uma família. Né? Ele olha e vê nela o futuro dele, com ela, vivendo a vida inteira com ela. É assim na palavra de Deus. E o noivo vai para o altar e ele fica lá pronto, mas também preparado, como Jesus venceu a corrupção, venceu a morte, venceu o mal, venceu o que era corruptível em nossas vidas, para que nós possamos alcançar essa graça. Por isso ele é a religação. Por isso ele venceu a morte, que é a primeira morte, dela que nós não precisamos ter medo, basta a segunda, quer dizer, separação eterna de Deus. Aí é um rompimento eterno. Tem dois caminhos para o homem viver eternamente. O interessante é isso. Tem dois caminhos para o homem viver eternamente. Um é viver na morte, no inferno, separado de Deus, condenado o resto da eternidade. E o outro, de volta à glória, vivendo com o Pai, vivendo com todas aquelas maravilhas que para muitos ele mostrou, né? E me mostrou também a nova cidade, que Deus vai nos receber e que nós estaremos juntos com Ele, e a lâmpada e a luz, a palavra diz em Apocalipse, que não haverá sol, a luz é Jesus. É maravilhoso eu vi isso, é maravilhoso, você não imagina. A paz e a glória que reina na glória de Deus. E nós, esse é o propósito, o novo nascimento para nós alcançarmos essa graça em Cristo Jesus. E a pessoa, aí Nicodemos vai nascer da carne e do Espírito. Então quem não nascer da água e do Espírito, porque já nasceu da carne. Então o novo nascimento é algo espiritual, é uma transformação na terra, porque já nasceu da carne. Agora tem que nascer da água, o batismo nas águas. Batismo significa arrependimento. Nós não podemos nos batizar se queremos, se não queremos. Nós estamos, há 30 anos atrás, nós falávamos de Jesus e o batismo, irmão, batizava 40, 50 pessoas brincando, às vezes 2 vezes por mês. Sabe, a cada 2 meses a gente tinha aquela multidão de gente para batizar, e tudo com sede. Sabe, queremos Jesus chorando, sabe, sentindo a presença de Deus. Parece que isso acabou. Porque a palavra, nós erramos pegando uma palavra dizendo assim, vem como está. Venha como está, Jesus recebe você. Não, peraí, não é bem assim. É porque a gente fica no meio do caminho da explicação. Venha como está, mas não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Então, esse é o novo nascimento. Aquele que está em Cristo, Coríntios 5,17, você anote aí para você ler, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quer dizer, o novo nascimento nos faz uma nova criatura, mas eu estou de pé ainda no mesmo corpo. Mas quando eu desço naquelas águas, é sepultado. Então, quando Coríntios diz que as coisas são novas, porque é sepultado os meus pecados e o velho homem. O velho homem é a natureza. É aquilo que o homem
adquiriu do rompimento, a maldade, a inveja, o ódio, a ira, que às vezes nos leva a pecar, e tudo aquilo que a gente aprende de ruim nessa terra. Então a gente nasce agarrado no pecado, ligado ao pecado. Mas quando nós vamos ao batismo nas águas, nós rompemos aquela velha criatura e sai das águas um novo homem, uma nova mulher para Cristo Jesus. Nascido de novo. Agora vai ter amor no seu coração, vai ter um espírito novo, começa uma nova vida. Você começa a se relacionar com Deus, você está religado a Deus. Jesus Cristo entrou, o Espírito Santo, que é Jesus, até a consumação de século, com a igreja, até que aí aquele noivo está lá diante do altar. Quem traz ele? Quem traz esse noivo? Vem até o altar, quem traz agora a noiva é trazida pelo Pai. Preste bem atenção, a noiva é trazida pelo Pai. Então o Pai entrega o noivo, deu o seu Filho unigênito na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Marcos 16. João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Pai deu a noiva, vai dar a noiva para o Filho. Ele deu, porque ele deu o Filho agora vai entregar, devolver ao Pai. O que o Filho vai fazer? Então, o Filho fica no altar, esperando a noiva, e quando ele recebe uma união conjugal, dali para frente os dois são uma só carne. Então a noiva, que é a igreja, e o noivo, que é o filho, que é também o Pai, mas que apresentará o Pai na glória, que é Jesus Cristo, vai apresentar ele na glória, levando para a glória e entregando a noiva nos céus. Então essa noiva que está sendo preparada, adornada, a noiva não chega até o altar no casamento sem que ela tenha um período de preparação. Então toda essa preparação, vamos à igreja, oramos, jejuamos, clamamos, pedimos perdão para Deus, buscando a fé, se fortalecendo a cada dia, sendo lavado pela palavra a cada culto, a cada leitura da palavra do dia a dia, a cada oração que clamamos a Deus para nos perdoar, para nos livrar. Tudo isso é uma preparação do homem nascido de novo para estar pronto. Naquela hora em que Jesus vir para se encontrar com a noiva, ela estará perfeita, com o corpo transformado em glória, um corpo incorruptível, e já não haverá, e é dali para frente, não fará mais parte o pecado. Paulo disse, agora em Cristo Jesus, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Que coisa linda, né? E João diz, filhinhos, não devemos pecar, mas se pecarmos, temos ele como advogado, temos a Jesus Cristo como advogado, para nos perdoar os nossos pecados. Nós temos que entender que Jesus é a religação, Jesus é o resgate, Jesus é o remidor. Eu gosto muito da palavra remidor. Ele é o remidor. Lá a palavra de Ruth, Boaz. Eu gosto muito dessa, Noemi. Eu gosto muito dessa palavra, o remidor. Então Jesus é o remidor. Gosto muito também de Esther, que quando a representação de Esther, nós sabemos que vai morrer todos os judeus, e Mardoquai pede a rainha, que é a sua sobrinha filha,
E ele diz para ela, olha, vai à presença do rei. E ela diz, olha, se eu for, eu vou morrer. Ele diz, se você não for, de qualquer forma, Deus levantará outro. Se nós não levarmos o evangelho, se nós não mudarmos a nossa vida, não sermos transformados, irmão, veio muitos na terra, nasceu muitos, morreu muitos. Não deu para encher o céu ainda, porque a minha palavra é bem diferente disso. Não é todo mundo que morreu, tá? Aí era fácil. Aí era fácil. Não é isso, não. A minha palavra diz que somente o remanescente, ainda que o número de Israel seja como a areia do mar, diz o apóstolo Paulo, somente o remanescente será salvo. Então, há muito lugar no céu ainda para povoar, porque somente um remanescente. Remanescente é o menor número, que é o que eu entendo pelo português. É o menor número na concepção da palavra. Então, não vai entrar um número grande, vai entrar um número menor. E eu quero estar incluso e você vai estar incluso em nome de Jesus. Amém? Então, isso é um novo nascimento. E Jesus disse, agora, a pessoa que chega em Cristo, ela tem que nascer de novo para ser nova criatura, ela tem que passar pelo batismo. Eu não sei porquê. Nós estamos tendo tanta dificuldade como pastores de batizar, mas também sei por quê, também tenho uma ideia por quê. Irmão, ficou fácil. Vem, batiza aí, batiza com vício, batiza com a mesma condição que está. Não foi assim que eu aprendi. Meu pastor deu aulas, chamou, disse, Luiz, você sabe o que você está fazendo? Eu falei, baixei, olhei para ele, eu falei, não sei, pastor, o que eu estou fazendo? Ele falou assim, você está nascendo de novo. Você quer se batizar realmente? Eu falei, eu quero, né, pastor? Ele falou, não, mas não é assim, Luiz. Não é assim, você tem que saber que você tem que mudar. Conversão, a palavra conversão, ela quer dizer mudar de direção. Não é permanecer na mesma direção. Então ele disse, vamos começar a consertar. Se você tem vício, tira o vício da sua vida, porque só vai te fazer mal e não agrada a Deus. Se você está errado em certas coisas na sua vida, conserte, porque Deus não se agrada das coisas que fazem mal para a sua imagem. E aí eu comecei a entender, aí meus olhos começaram a cair as escamas, e eu comecei a entender, então não é Deus que precisa que eu não faça coisas erradas. Não, Deus quer que eu viva bem, que eu esteja no melhor dessa vida, no melhor da terra, que eu desfrute o melhor, porque o bem de Deus é melhor que as coisas que destrói. Então você não vê uma família que ela é destruída porque bebeu muita água mineral. Ou água boa, bebeu. Mas você vê uma família destruída porque bebeu cachaça, coisa ruim, coisa que tira o juízo, que se perdeu e acabou perdendo todo o dinheiro da família, nos vícios, nos jogos, em tudo aquilo que a gente fazia de errado. Por quê? Porque destrói. E Deus joga? Não. Deus bebe? Não. Deus usa vícios, fumar ou droga, ou sei lá, antigamente a droga era cachaça, hoje é tudo que você vê. Eu não entendo. Nós tivemos, abrindo outra aspa aí, há pouco tempo, uma moça jovem ainda, né, de uns 30 e poucos anos, parece, né, e ela mesma dá o testemunho, sabe? E o marido, o esposo do lado, e disse, olha, ele usava, e ele também diz, com o rosto todo furado, sabe? O câncer comeu de dentro para fora esse negócio do narguilé, esse diabo desse narguilé, com uma coisa cheirosa, que dizem que é, né? Eu não vi, mas dizem que é cheiroso, com cheiros bons, e joga aquela fumaça para dentro, diz que aquilo come devagarzinho, e só aparece o câncer na pele e faz que nem um queijo, e aquele moço todo furado, e ele não conseguia nem falar, porque aqui comeu tudo. Ele tem que os dentes assim, todo torto, sabe?
E ele dizendo assim, irmãos, a minha esposa falava comigo, para mim não usar esse negócio, ele comeu toda a minha carne, eu estou aqui para mim ser salvo falando com você, porque em Cristo Jesus eu pedi perdão e não uso mais, mas acabou comigo, estou morrendo. E aí, irmão, não sei como é que um jovem, uma jovem, ou um homem barbado, que hoje não tem, você pega aí mulher de 60 anos, a gente só fala de homem, e homem também, que são tudo, estão tudo nessas coisas aí, em tudo que você pensar, que hoje não é só muito jovem, a gente tem que olhar um pouquinho, que a segunda, terceira idade, aí também tem muita gente aí levando a vida, como diz, né? A vida leva eles vão levando. Então, ele estava testemunhando, irmão, não sei como é que vendo aquilo, e dizendo, ó, muitos anos eu usei isso, não dei ouvidos, olha aqui, ó, comeu tudo, homem sem carne, todo furado que nem queijo, parecendo os ossos. Então precisa a gente ver aqui isso, para a gente dar valor a Deus, porque assim, em 2 Coríntios, em Coríntios diz que o nosso corpo é templo, e o Espírito Santo não habita com sujeira, não tem parte com o pecado, com o mal. A gente erra, vai lá pedir perdão, o Espírito Santo ajuda, intercede com gemidos inexprimíveis diante do trono, leva as nossas orações, os anjos, como salva de ouro. A palavra relata tudo isso, e é verdade, é a realidade. Deus se condói quando vê a gente sofrendo, o Espírito Santo ajuda, diz, Pai, ajuda, intercede, a palavra diz que geme com gemidos inexprimíveis. E a gente vai por qualquer coisa e joga fora. Então, o homem tem que nascer da água. Da água é a conversão, é a mudança de vida. Nós estamos vendo que não há mais hoje, irmãos. Eu me converti já aos 33 anos, sei lá, para 34, foi aí, 34 anos, 33 para 34. Mas escuta uma coisa, irmão, até lá eu vi tanta gente marcar corpo, os colegas falavam, olha, marca. Não, quem já está, tem a consciência que estava. Deus perdoa, diz assim, a pessoa tem uma tatuagem no corpo. Está com o corpo marcado, mas ela não tinha conhecimento, então venha como está. Agora não vai ficar como fazendo o que fazia. Esse é o novo nascimento. Muda de direção, muda de atitude, muda de caminhada. Tem que ter uma nova direção, e a direção nova, ela leva ao céu, irmão. Ela não leva para o inferno, ela não leva para coisas que destrói, ela não leva para as coisas que levam o pão, o dinheiro que pode ser gasto com coisa boa para comer, gostoso, como Deus gosta, como Deus se alegra botar uma nova camisa, um novo carro, uma nova casa. Deus se alegra com isso, mas não que igreja é para isso. O meu alvo tem que ser Jesus. O meu alvo, o nascido de novo, está sempre com os olhos em Cristo. Pode aí fazer a igreja que fizer. Tem igreja do caixão, tem igreja de tudo que você pensar. Eu não estou aqui condenando ninguém, mas estou aqui falando a verdade. Então, igreja não é para eu ficar lá jogando sal em cima de mim e dizendo que... Então, eu vou para o espiritismo, não tem problema nenhum. Eu vou voltar. Quer dizer, que eu vou voltar para o caminho velho. Irmão, ou Jesus Cristo é suficiente na nossa vida para nós sermos salvos, ou Jesus Cristo pagou. Paulo disse que nós não façais a cruz de Cristo, não é um pedaço de cruz, não é isso, essa cadeira elétrica que destruía as pessoas, não. É nós termos a fé e o entendimento, né, na concepção do entendimento humano para Deus, que Jesus Cristo fez a obra salvífica de uma vez. Ele tomou sobre si as nossas dores. Eu tenho que crer nisso. Então, lançou sobre si. Ele lançou. Agora eu posso pecar à vontade, permanecer no mesmo caminho, permanecer da mesma forma. Não. Hoje nós estamos... a gente não sabe se nós estamos na igreja, se nós estamos na boate, se nós estamos no teatro, se nós estamos no bar, se nós estamos... pode tudo. E não é essa, o novo nascimento, olha aqui, ó, Nicodemos era príncipe em Israel, era príncipe dos judeus, o homem, ele diz,
Mas ele não conhecia o novo nascimento. Então Jesus Cristo veio trazer, ele é padrão. Ele sendo Deus, não usurpou na forma de homem, não usurpou ser igual a Deus. Ele teve que se humilhar, negar, mas ele passou todos os propósitos que nós devemos cumprir. A escritura é o manual. Se a escritura não é o manual, então rasga. Vamos rasgar a escritura. Vamos arrancar algumas páginas que já estão sendo tiradas pelo homem. Podemos isso. Podemos. A Constituição de Deus e o mandamento de Deus foi um. Então nós estamos tirando alguns. Vamos viver como nós queremos. A nosso bel prazer. Então o novo nascimento das águas, o arrependimento, é para quê? Para me arrepender de Deus. Deus é santo, Deus está no lugar dele. Deus não precisa do meu dinheiro para comer, Deus não come. Deus não precisa de ninguém. Deus, é Senhor, é Criador. Deus se alimenta só de uma coisa que ele gosta, do relacionamento da nossa adoração a ele. Isso chega como aroma suave, se alimenta para Deus. Alegria, Deus se alegra, diz, meus filhos estão me adorando, meus filhos estão andando bem, meus filhos estão trabalhando, meus filhos estão abençoados, meus filhos estão cuidando, meus filhos estão, realizando a vida dos caminhos, dos preceitos da palavra. Isso é novo nascimento. É isso que Nicodemos não entendia, ele vai passar a entender, de Jesus vai mais profundo para ele, e diz de quem não é nascido do Espírito. Ele diz, bom, a água eu já entendi, então tem que batizar. Jesus não batizou? João Batista nem queria. Quando João Batista viu no Rio Jordão, e ele estava pregando, e quando ele olhou, ele disse, e depois de mim vem aquele em que eu não sou digno de desatar as sandálias, e vem um homem andando pelas águas, e quando ele olha, ele vê o que ele estava pregando está se cumprindo, e vem andando aquele homem, e aquela multidão se batizando, e ele chamando de raça de víboras. Ele não falou assim, ô meu irmão, vem cá, queridinho, você não quer Jesus? Dá só o dízimo na igreja que é bom. O dízimo não salva ninguém não, irmão. Novo nascimento, dízimo. Escute, se você dá dízimo e acha que isso vai te salvar, esquece, pode parar. Pode parar, porque para mim o conceito é o que eu aprendi nas escrituras, o que eu aprendi, o que eu falo e continuo. Não vou ter um caminhão de dinheiro na igreja, não vou ter uma igreja de 10 milhões de pessoas. Irmão, eu só não quero errar. Não adianta eu ter 1 milhão de pessoas e errar o que está na escritura e eu acabar errando. A gente já lutando para errar, errando menos, erra. Agora imagina. Então, se nós pensarmos, mas eu sou dizimista, pelo menos Deus está olhando para mim. Tá não, irmão. Pode até você receber bênção material. Material fica aqui. Não tem caixa. Gaveta no caixão. Não vai nada, irmão. Com certeza. Não vai nada. Mas tem 2 caminhos. Tem que ver qual que nós escolhemos. O do novo nascimento ou o que nós queremos. Essa é a parte importante. Não, eu dou meu dízimo porque eu quero uma vida salva. Não porque dízimo vai só me dar matéria. Pode dar. E daí? Os ricos também não entrarão no reino de Deus se não tiver amor, se não tiver novo nascimento, se não nascer da água do Espírito. É o que Jesus falou. Nós não temos. O jovem rico chegou para ele todo posudo e ainda elogiou a Jesus. Como a gente tem Jesus assim muito, muito mansinho, mas como elogios não tocam em coração de Jesus, então ele chega, bom mestre, no meio de todo mundo. Bom mestre. Olha a expressão dele, que todo mundo sabia que ele era milionário. Pô, mestre, o que é preciso, Senhor, para que eu possa herdar o reino dos céus? Aí Jesus, todo mundo olhando aquela multidão, Jesus olha para ele, olha para os olhos e diz para ele, por que me chamas bom? Se bom é só o Pai que está no céu. Tirou o homem de circulação. Tirou a vaidade que anda no homem, tirou o orgulho que anda no homem, tirou a soberba que o homem pensa que compra tudo que tem dinheiro, que compra até a salvação. Olha, tirou. Jesus ali quebra. Ele diz assim, então tá, vai e vende
Pega tudo que tu tem e dá para os pobres, e herdarás o reino de Deus. Diz que ele virou as costas e foi embora. Irmão, me desculpa, eu coloco aqui nessa mensagem de Jesus, do próprio Jesus, eu peço permissão a Deus e faço aqui uma analogia desse tema. Irmão, eu penso que Zaqueu foi inteligente. Era um homem rico, bem de situação, cobrador de imposto, cobrava imposto, tinha uma malandragem nele, estava bem. O que ele fez? Antes que houvesse alguma palavra de Jesus na casa dele, o que ele fez? Foi inteligente. Senhor, se eu roubei alguém, aparecer alguém aí, eu devolvo 4 vezes mais, por causa da lei. Mas depois ele disse assim, mas a metade que eu tenho eu já vou dar para os pobres. Quer dizer, a outra metade, Jesus não é contra o rico. Aí fica claro. Se o jovem rico falar assim, Senhor, eu vou pegar metade então, eu ajudo sim, eu vou ajudar alguns, eu gostaria que o Senhor me ensinasse o reino. Jesus ia falar, meu filho, você ganhou o reino, não achei tanta fé aqui em Israel, ia falar para ele, igual falou para Zaqueu. O que Jesus fala? Zaqueu vai na porta, vê a multidão na porta dele, reclamando, dizendo, esse homem é publicano, esse homem é um enganador, esse homem enriqueceu nas costas de tanta gente, esse homem ganha um alto salário padrão, e aí com a barriga cheia, e tu entra na casa dele, lá do lado de fora falando, mas aqui eu chego na porta e diz assim, olha, metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres, para vocês. Aí Jesus, lá de dentro, Jesus disse assim, ainda hoje entrou salvação nessa casa. Você entende que Jesus não é contra o rico? Jesus não é. Ninguém precisa ser pobre, miserável, para entrar no reino. Também é outra concepção. São 2 pontas. Nós temos que ter o bem de Deus. Se eu quiser viver humilde, vou ter um lugar especial em Deus, com certeza. Eu acho que um humilde, um simples, e que está alegre com Deus é muito bom. Agora, o pior é um rico orgulhoso, soberbo, que nem o jovem rico. Aí é uma encrenca. Então, nós temos que nascer de novo. Nascer de novo é a nossa natureza que tem que ser transformada. É deixar a velha criatura para trás. Ela fica nas águas. Agora, e nascer do Espírito? Irmão, o Espírito é aquilo que nós fazemos. Por exemplo, se eu tenho alegria de viver, eu estou num bom espírito. O Espírito Santo habita em mim, mas eu posso ter mau espírito de fazer maldade, fazer coisa ruim. Então eu tenho que nascer de novo. Quer dizer, deixar o Espírito Santo fazer a obra. O Espírito Santo, eu costumo às vezes dizer em alguns ensinamentos algumas coisas, de mim. Mas eu sei que Jesus aceita, não fica zangado, não, que eu não torço as Escrituras. Mas o Espírito Santo é carpinteiro. Ele gosta de pegar aquela grosa, não sei se você sabe, grosa que eu estou falando. É uma ferramenta que ela tem um corte por baixo, só uma abazinha por baixo assim dela para corte. Então passa na madeira e vai tirando as rebarbas e o que está alto acima e vai alisando a madeira. Então o Espírito Santo é isso para mim. Ele trabalha como uma grosa na madeira. Quer dizer, ele nos aparelha, ele nos aplana, né? Os caminhos tortuosos são aplanados, como diz a palavra de Deus, Lucas 2. Os caminhos vai aplanando e ele vai, se nós não deixarmos o Espírito Santo entrar e transformar, e a gente orar, clamar, descer na olaria, como um barro, que a mão do olheiro é o Senhor, é Jesus, é o Espírito Santo. Se a gente não deixar ele moldar, como diz a palavra, né, fazer um vaso de novo, amassar bem o barro, se nós não deixarmos o Espírito Santo fazer essa obra, que é o novo nascimento. Então eu quero rapidamente aqui, você vai entender. Eu já li aqui diretamente Coríntios 5:17, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura. Então, agora Romanos 6. Vamos achar aí na Bíblia? Vamos lá, que eu começo a falar e a Bíblia vai vindo e eu vou falando de cabeça. E às vezes não peço perdão
os irmãos querendo ver alguns versículos e ler junto comigo. Vamos fazer essa escola terçamical. Invenção minha, agora brincando, irmão, dessa terça-feira, porque a gente gosta da escola dominical, né? Então, Romanos 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também na novidade de vida. Vida nova, meu irmão. Larga as coisas velhas para trás. De um exemplo que era meu pastor que dava, eu nunca me esqueci, eu achava lindo aquele exemplo dele. Ele era muito simples, homem não de muito estudo, mas de muita sabedoria e de dons. Então ele dizia assim, olha, nós não podemos fazer como esse homem. Então havia um fazendeiro, um trabalhador de uma fazenda, perdão, e ele precisava ir algumas léguas levar um saco com coisas que tinha 50 quilos. E ele não tinha nada como ele levar. Ele pegou, saiu andando pela estrada. E aquele peso ele não aguentava mais. Então ele parou na estrada e ficou esperando e pedindo a Deus que aparecesse alguém, né? Para socorrer ele, alguém que fosse para lá, mas num lugar, uma estrada, coisa, e veio aquela caminhonetezinha que era de roça, e ia passando, ele deu, ô compadre, e o homem parou e ele disse, ó, eu estou indo para tal lugar, você, estou indo, sobe aí. E ele subiu com o saco de 50 quilos, e em cima da carroceria ele se segurou naquele, chama Santo Antônio lá, né, do caminhão, e ficou com o saco nas costas. Os 50 quilos nas costas. Então, quer dizer, não adiantou nada a carona. Ele permaneceu com o peso sobre ele. Então, nós temos que tirar a bagagem que nós temos. E ele dava esse exemplo, eu achava lindo, porque nós temos que saber que Jesus lançou sobre si os sacos do peso, da opressão, que estava sobre ele, tomou a vara que nos julgava, quer dizer, o jugo é aquilo que julga, que prende o animal pelo pescoço, ele tirou, quebrou, lançou sobre si, tomou para si, para que nós sejamos livres e não carregamos o peso do pecado sobre as costas. Somos livres em Cristo Jesus, para os que nascem de novo. Então vamos lá, agora ler mais um versículo, Gálatas, capítulo 2, abre aí rapidinho, Efésios, acabou Coríntios, Gálatas, logo acabando a carta de Coríntios, vem a carta de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, e diz assim, para me ser rápido, para me encerrar, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Só esse versículo. Entenda bem o que o apóstolo Paulo está falando. O homem entendeu que a glória, o porvir, é a melhor bênção que o homem pode ter na sua vida. Que está acima de bens materiais, está acima de tudo que nós temos, ou que nada temos, mas que é suficiente, Jesus Cristo, para nossas vidas. É isso que ele está dizendo. Não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Então, quem é nascido de novo tem certeza da salvação. Então, 1 Pedro, vai para frente um pouquinho, 1 Pedro, aqui eu estou, vai passando, tem 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, eu quero ler com você agora, em nome de Jesus, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, perdão, capítulo 1, versículo 3 e 4.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante, versículo 5, a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo. Irmãos, isso aqui é profundo. Isso é Pedro, um dos homens que tinha uma natureza que eu acho que aquela grosa do Espírito Santo na vida de Pedro, como na minha, cegou, irmão. Cegou a lâmina de baixo. Você sabe que a grosa, ela tem a lâmina para baixo, um pedacinho de lâmina assim para baixo, para ela poder acertar, tirar as farpas e as ondulações que tem na madeira. Então, em Pedro e em mim, foi terrível no apóstolo Pedro, foi em mim também, acho que cegou a coisa. E esse homem tem a profundidade. Esse homem, a palavra diz em Atos dos Apóstolos que as pessoas, quando sabia que o apóstolo Pedro ia passar pelos lugares, pelas ruas, eles pegavam, a palavra fala camilhas, porque é como se fosse, talvez o entendimento da palavra ali é aquelas macas. E é isso mesmo. Então aquelas camilhas pegavam os enfermos e corriam e botavam o enfermo apoiado na calçada ali. Dizia, quando Pedro não sabia a hora que ele ia passar, diz que o apóstolo Pedro vai passar pela cidade hoje e ele vai passar por essas ruas. Então o pessoal botava os enfermos nas calçadas com as suas camilhas e dizia, porque se ele ao menos passar, a sombra de Pedro curava. Irmão, eu fico pensando na conversão desse homem, a gente diz assim, mas Deus escolheu ele, mas Deus quis dar... Não é bem assim, não. Pedro se dedicou, Pedro teve um novo nascimento, que no início da sua caminhada com Jesus não teve. Eu vou te provar na Bíblia, não teve. Ele não se converteu, demorou, sofreu um pouco, mas aprendeu. E depois a conversão dele foi genuína. De tal forma que a sombra, eu só ouço a sombra do Onipotente nos envolve. A sombra do Onipotente, mas de outro homem na Bíblia eu não encontrei, que a sombra dele fizesse milagres. Sombra, irmão, olha aí a sombra que está atrás de mim aqui. O que a sombra faz? Ela é o reflexo do meu corpo que está aqui, a luz batendo. Mas o que a sombra faz? Mas na sombra de preto de unção. Isso é conversão, irmão. Isso é novo nascimento. Isso é a graça de Deus. Deus achou graça em Pedro e derramou. Mas não é porque só derrama em Pedro. Derrama em todos nós. O homem alcançou o patamar no leite espiritual de tal maneira que chegou a esse ponto. Então, você vê aquele falando, bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia. Nós temos que saber que a gente não está na igreja, que igreja não é brincadeira não, irmão. Eu quero dar um conselho, peço perdão a Deus e aos irmãos para falar isso. Não toque na igreja de Cristo não, irmão. Não toque não, não toque não. Não faça o que você quer fazer não com a igreja. Tem que ser assim. Peraí, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. O que eu não quero é Jesus vir e eu ficar. Eu não quero. Eu não quero. Então a palavra tem que ser sua. Você toma a sua atitude. Eu vou tomar a minha. A minha que se temos que entender isso aqui, temos que esperar tempo de correção, temos que fazer como o apóstolo, como nosso amado profeta João Batista. O que ele falava? A raça de víbora.
A cidade vibra. Aí Jesus chega até ele, ele diz, eu não sou digno. Chega aquele homem, quando Jesus chega a ele, ele não quer batizar Jesus, porque ele sabia, ele foi humilde. Ele falou, Senhor, tu vens a mim, e Jesus diz, deixa-se cumprir, para que cumpra as escrituras, João. Batiza eu, para que todos façam igual. Batiza-me. Jesus não precisava disso, irmão, foi só exemplo. Ao 8º dia foi apresentado, não se batiza a criança, porque não tem a consciência de se arrepender. Nós temos que fazer segundo a Escritura. Não adianta vir falar para mim que então é aspersão, que é assim. Eu tenho cuidado, é só se houver a necessidade, porque até a pessoa que se converte no leito, pela Escritura, poderá ser surpresa lá, ela teve outra chance e teve agora. Então, diz assim, mas não foi batizado, não coisa, é com Deus. Mas se eu tiver oportunidade, eu não vou dizer, joga uma aguinha na cabeça dela e está tudo certo. Não vou fazer isso. Né? Se eu puder e tiver oportunidade, nós vamos. Eu tive um caso há pouco. Uma senhora, ela queria, porque queria senhora de... Eu não lembro se é 86, 88, 89, por aí. Foi ano passado. E a irmã... Antes da Covid, a irmã me chamava e dizia assim, olha, minha mãe já ouviu o senhor e eu fui... Ela veio na igreja, ela mora num bairro longe, aqui em Cubinca, em São Paulo, e ela dizia para mim, apóstolo, ela viu o senhor pregar e ela quer que o senhor batize ela, porque ela sente que está por ir e ela não se batizou. E ela quer se batizar, ela é crente, mas ela não se batizou. Mas ela quer que o senhor batize. Eu falei, meu Deus, bom, vou orar e vou aí sim, ela quer batizar, vou aí. Ela é serva de Deus, ela só não batizou, mas agora ela não sai de casa, ela está muito idosa, muito pesada, muito forte, ela não sai muito de casa, que ela tem dificuldade, pode quebrar a perna e tal. O senhor vai lá, eu vou. Fui lá, orei a Deus primeiro, falei, Jesus, vai lá, batiza aquela moça. Posso ir, Senhor? E Deus deu paz no meu coração, me deu entendimento. Eu fui, cheguei lá e preguei para aquela mulher, ela recebeu a Santa Ceia, e aí aquela mulher daqui uns dias descansou. E a irmã me ligou e disse, pastor, apóstolo, mamãe descansou. E ela estava só querendo a comunhão com o Senhor. Você entende um negócio desse? Então isso é Deus que vai revelar naquele dia. Mas existe a intenção. Então não adianta teve uma vez que um irmão me passou, falou assim, porque eu esqueci o nome da música, do louvor. Ele é louvor, mas é cantado como música nos bailes dos clubes, quando eu era jovem, quando eu tinha 16 anos, 18 anos, que a gente pegava a gatinha, ficava ali dançando na meia luz, dando os beijinhos. Aí o irmão me falou assim, olha, a gente não era crente, Lu, porque ele é aí próximo à minha idade, nós éramos do Rio, ele hoje é jogador, e ele foi jogador, e ele disse assim, Luiz, olha esse hino, que coisa. Eu falei, nossa, que coisa linda. Ele falou, então, lembra dessa música? Eu falei, lembro. Ele falou, poxa, essa música é um louvor, e a gente não sabia, né, Luiz? Eu falei, pois é, irmão, eu fico pensando se ela foi posta dentro de um baile, qual era a motivação? Aí ele parou, falou, é verdade. Eu falei, a motivação não era para salvar ninguém. Ele disse assim, mas muitos ouviram. Ouviu, mas a motivação era outra, né, irmão? Eu era para ter uma gatinha, e que a música era lenta, era gostosa da meia luz. Mas a motivação, qual é a motivação da tua salvação? Qual é a motivação do evangelho em você? É só para ficar abençoado de prosperidade farta? Será que só isso o evangelho? Será que o evangelho é só quando eu compro um carro novo? Será que o evangelho... Se eu pudesse, eu me escondia quando eu troco de carro, irmão. Sabe? Eu me alegro quando os outros são abençoados. Se eu puder, eu me escondia. Eu não queria nem mostrar para ninguém, para ficar... Estou de carro novo. Vai ficar aí, não tem gaveta. Não dá para dirigir lá debaixo da terra e ficar andando no meio das minhocas, e a minhoca fazendo sinal para mim, dizendo assim, olha, o farol está vermelho. Não dá, irmão. Não dá, não vai.
Você não vai para dentro do caixão de carro e ficar dirigindo debaixo da terra. Não tem jeito, irmão. Nós temos que ser assim, claro. Nós temos que ter alegria, temos que nos alegrar por Deus nos abençoar, mas o propósito. Qual é o propósito do novo nascimento? Nascer de novo. Da água e do Espírito. A gente está vendo, os irmãos me perdoam, mas é a realidade do meu testemunho, eu gosto de dar o meu, né? E eu e a bispa, nós fomos batizados no Espírito Santo antes de descer nas águas. O pastor falou assim para mim, assim, olha, Luiz, converte, tem que mudar, é nova criatura. Você vai descer nas águas, você não vai tomar banho, você vai morrer lá dentro da água. Eu falei, não está dando certo, é 2 baixinhos juntos aqui e o negócio vai... Eu falei, pastor, que negócio é de morrer? Ele vai sepultar a velha criatura, tu vai morrer lá debaixo da água. Eu falei, olha, pastor, ele falou, se você não descer e não deixar esse velho homem teu aí, que só faz coisa errada, você vai sair de lá e você não vai alcançar o novo nascimento. Então, entendi que tem que descer, a gente tem falha, não é não ter falha. Falha todos nós temos. Mas o problema é a vontade, qual é a motivação de ir a um batismo. E ele sabe o que ele fez? Desce na olaria, você e sua esposa, porque vocês vão batizar nas águas. Irmão, nós choramos dias dentro do quarto. Nós oramos dias dentro do quarto, chorando. Sabe, ele ligava e dizia assim, e aí, Luiz, como é que tá? Eu digo, pastor, eu não sei, parece que está acontecendo alguma coisa estranha comigo. Eu estou falando gole, umas línguas, umas coisas aqui vindo. Ele falou, deixa que eu vou aí com a minha esposa, marcar uma oração na sua casa. Marcou, foi lá. Aí botou a mão na minha cabeça, como fez com Deus tem misericórdia de mim, como Saulo. Foi lá e falou assim, na Lê também, a esposa dele. Botaram a mão na nossa cabeça e diz, fala aí, começa. Espírito Santo dá línguas a este casal. E aí começou o gole, virou línguas estranhas, repartidas. A bispa foi tida de dons e ela começou a interpretar línguas, coisas maravilhosas, que sabe, dom de visão. Ela começou a ver as coisas sobrenaturais, coisas do céu, coisas lindas, irmão. E a gente, sabe, se derramou de chorar. A gente se esvaiou de chorar. Hoje a pessoa aceita Jesus, vai lá na frente, confessa, e aí diz assim, irmão, nós vamos ter aula de batismo. Não vem um. Quando vem assim, vai ter aula de quê? Aí tá lá, a pessoa tá lá no celular. E você, sabe, você olha, sabe? A pessoa puxa a Bíblia no celular e fica vendo outras coisas. Aí você, como é que o Espírito Santo, às vezes até eu converso com a bispa, às vezes ela fala assim, nossa, porque a gente viu milagre, irmão. Nós vimos milagres, vivemos milagres, os irmãos nos perdoam, não é querer saber ser mais que ninguém, não quero, eu sei muito pouco, eu prefiro, eu não sei, eu não gosto nem de pregar, se você quer saber, eu não gosto muito, não. Eu faço por obediência e temor ao Senhor, mas não gosto. E nós orávamos, nós chorávamos, nós vimos muitos sinais que estão aqui na Bíblia, nós vimos. Anjo nos visitar, anjo nos orientar, Jesus falar, sabe, a glória acender as coisas, morto ressuscitar, dentição, emagrecer, ossos crescer, tantos milagres e sinais nós vimos. Aí, às vezes, a bispa diz assim para ela, hoje não tem. Aí eu falo para ela, pois é, não tem, sabe por quê? Porque a gente não busca como buscava antes. As pessoas não se convertem como convertem antes. Nós temos que desejar. É o reino de Deus, é algo especial, é algo sobrenatural. Eu não posso, amanhã eu bati, ano que vem eu batizo, porque não quero largar o pecado.
Irmão, isso não é conversão. Então, será que quando eu chegar no batismo, que eu acho que amanhã é melhor, daqui 1 ano, 2, 3, sei lá, ou daqui quando for, será que Deus aceita isso? Foi pago com preço de sangue, irmão. É preço a pagar. É conversão, é negar a si mesmo. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Nós não estamos mais vendo isso. Não é viver miserável, se furar, se bater nas costas, fazer penitência. Hoje Jesus já levou sacrifício na cruz. Não é isso. O nosso sacrifício hoje é aqui, ó, os lábios, dizer glórias a Deus. Isso é sacrifício, porque Jesus fez tudo por nós. Mas nós temos que mudar. Nós temos Paulo disse que nós temos que galgar essa fé. Você viu Pedro aqui falando. Pela glória de Deus Pai, pela misericórdia de Deus, é que nós alcançamos essa graça. Então, para encerrar, capítulo 2 ainda de Pedro, capítulo 2 de 1 Pedro, capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos. Olha esse versículo aqui, que profundidade da Escritura. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado. Olha aí, ó. Para que por ele vades crescendo. Então existe uma estatura do crescimento para o crente. Qual é a tua motivação para o novo nascimento? Tem que ter estatura. Jesus vem buscar uma igreja com estatura, que atinja a estatura. Quem tiver na estatura vai ser levado. Quem ficar haverá uma chance de crescer na estatura. Mas sem o Espírito Santo, sem a palavra, porque sem o Espírito Santo não fica sem a palavra, e a palavra não fica sem não funciona, ela pode ficar, mas ela não funciona sem o Espírito Santo. Você entendeu ou não? Então, não fique para depois. O 3, se é que já provaste que o Senhor é benigno, Deus não é destruidor, Deus não é matador, então eu me preocupo com nós crentes apontarmos as armas. Eu me preocupo, viu? Porque não foi. Se o modelo de Cristo é o modelo, ó, nós aceitamos Jesus até na cozinha para a gente comer muito bem. Aceitamos Jesus na garagem. Jesus entra na minha garagem, bota aqui um carro zero. Jesus dá carro zero, né? Abençoa, dá carro zero, não. Abençoa, você ficar próspero por temer a Deus e pelo amor, a fidelidade a Ele próprio. Ele vai te abençoar, mas a gente não deixa Jesus entrar no quarto, que é o casamento. Não deixa Jesus entrar em certas áreas de nossa vida, que é os vícios, ou aquele Salmo 1, né, que bem-aventurado é o varão que não anda na roda dos escarnecedores. Não largamos algumas idolatrias que nós temos, porque a idolatria tem que ser tirada do coração e não só da parede. Então, certas coisas que nos faz nascer de novo. Mas para não alongar mais e encerrar, nós vamos ler do 2 aí o 23, o versículo 23, porque eu quero dizer uma coisa: você que bebeu leite espiritual, nós somos gerados. O nascido de novo é gerado. Quer ver? Versículo 23. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas integrava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo o seu corpo, no 24, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor, o bispo das vossas almas.
Eu estou te falando de Jesus. Amém? É o que o apóstolo Pedro está falando. Irmãos, a gente precisa ver qual o nosso propósito do nosso nascimento. Não basta ser religioso. A religiosidade, ela está aí presente na terra. Nicodemos era religioso. Depois ele viu em Cristo Jesus que era diferente o reino, que não era igual, não era só pelos sinais, os sinais chamaram a atenção, mas ele queria saber de Jesus. Ninguém faz. Quem é? O que é preciso? Jesus disse, olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém, verdade te digo, quem não nascer de novo não verá a Deus. Aí ele caiu em si, ele diz, mas peraí, eu temo a Deus, eu estou na lei, eu obedeço, eu faço. Ele diz, mas você é só religioso, você não nasceu de novo, você precisa nascer de novo. Então nós precisamos nascer de novo. Então não é de qualquer jeito. A palavra diz que o reino de Deus é conquistado às forças. Então não é de qualquer. Então a gente não pode ir para o padrão. Ah, não, meu filho pode não ir para a igreja, mas eu digo para ele, meu filho, sem Deus você não alcança o céu. Eu falo, eu tenho que pregar a verdade, eu tenho que pregar. E eu oro a Deus e choro a Deus para que ele se converta, para que ele acerte o caminho. Eu nunca saí do caminho, graças a Deus, pela misericórdia, eu sei que é Deus que sustenta, porque nós de nós mesmos não temos força. 33 anos eu nunca deixei, meus amados irmãos, eu posso falar diante do Senhor, com todas as minhas falhas, eu nunca deixei de tomar Santa Ceia. Irmão, pelo amor de Deus, isso é um mandamento, para mim é um alicerce do crente, na comunhão de Jesus Cristo, e um mandamento que ele deixou antes de ir. Ele disse, olha, que não beberia mais da vida aqui. Nós não podemos torcer isso, dizer agora não tem mais a Santa Ceia de vez em quando, uma vez ou outra, porque Jesus Cristo disse para não tomar. Ele não falou nada disso, ele disse que não beberia mais da vida aqui, e que ela se cumpriria no reino de Deus. Opa! Então, peraí. Então, nós não podemos, temos que entender as Escrituras para nós não fazermos, não entendermos errado. E ele diz, fazei isto em memorial de mim. Olha a profundidade da responsabilidade da igreja, dos pastores. Nós mantemos o sacerdócio. O que nós temos que, outra aula que eu vou dar, é sacerdócio. O que é o sacerdócio? Dons não tem nada a ver com o sacerdócio, nem de uma irmã pregar, de uma irmã ter autoridade, não tem problema. Agora, sacerdote pertence à cabeça do homem, como está na Bíblia. Nunca eu vi no nosso ministério uma mulher ungir homens, não desfazendo das mulheres, são as mais ajudadoras do Senhor, são as capacitadas no Espírito Santo, são as capacitadas na palavra, isso não tem problema. Nós não temos aqui macio, mas nós temos as Escrituras e fazemos conforme o Senhor nos ordenou. Então aqui, se querem fazer, quem dá Santa Ceia é o sacerdote. E tem que ter homens, e os nossos homens que são levantados na Bíblia são homens de valor, que levanta suas famílias, levanta a igreja, honra Jesus Cristo, que são coisas. Os que não tiver, se eu também não tiver, a gente tem que aprender com Jesus, tem que passar na plana, na grosa do Espírito Santo. Aí fica bom, né? Então isso tudo é novo nascimento, faz parte, né? E diz assim, nós somos gerados. Nós somos gerados por Deus. Nós não somos... Lucas 22, abre aí para a gente encerrar, Jesus, eu vou parar aqui. Vou parar, Senhor, porque vai longe. E a gente dá o estudo outro dia completo, porque tem muita coisa para dar sobre o novo nascimento. Lucas, capítulo 22, versículo 32. Só para você ver, depois você lê na sua casa. Anota tudo que foi passado hoje nessa aula, para que você possa estudar, ler o contexto. Não tenha um texto, um versículo como pretexto de entendimento, que é perigoso. E ore na palavra, esse é um segredo que eu sempre tive. Ore na palavra, leia a palavra, mas ore a Deus para você fazer isso, para Deus te revelar, porque ela está escrita como letras, mas não foi escrita por homens como fala. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Deus só usou o barro
o vaso para escrever, mas ela é a orientação de Deus, tanto que aqui está o que Deus aprova e o que Deus não aprova. Então, versículo 22 de São Lucas, o doutor Lucas, que não foi apóstolo, escola terçamical hoje, é Lucas capítulo 22, São Lucas, médico, doutor, amigo de Paulo, e que não foi apóstolo, mas um grande ensinador por Jesus Cristo. Capítulo 22, versículo 32, que diz assim: Pedro é avisado, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Eu falei para você que eu ia falar, aqui Jesus Cristo, aqui Pedro, andou com Jesus Cristo 3 anos. Irmão, 3 anos eu queria estar voando na glória, se eu andasse 3 anos com o próprio mestre direto ali. Puxa, não é possível. Mas esse homem ainda não tinha convertido. E ele, daqui a pouco, ele vai puxar no 35 para baixo, ele vai puxar a espada e vai tentar cortar a orelha de Malco, do soldado chamado Malco, depois tem o nome pelos estudos. Eu vou ler o 35, e disse-lhe: quando vos mandei, perdão, eu acho que aqui eu estou indo. Mas Pedro, ele é avisado, e ele quando te converteres. Depois você lê aqui que logo em seguida Pedro corta a orelha do soldado e Jesus diz: olha, Jesus ponha. É aí que eu me preocupo, eu quero fazer outro parênteses aqui. Abre aspas. Será que a igreja tem que pedir guerra? Morte? Armas? Vamos para as armas. Então, nós estamos rasgando algumas páginas da Bíblia. Tudo que nós falarmos aqui, é o que Deus está ouvindo. E é o que Deus vai nos avaliar. É o que vai para o livro das obras que estamos fazendo. Primeiro, não vai abrir nos céus o livro, naquele dia do juízo, da vida. Primeiro ele vai chamar e vai dizer que você está no livro da vida, para depois dizer que você fez errado. Não, ele vai abrir o livro das obras. A Bíblia diz. E abrir os outros livros das obras. E aí, a obra não salva, como diz Tiago. A obra, para não me vangloriar. Aí eu estou no caixão e diz assim: mas ele fez tanta coisa, não fiz nada. Eu não posso ser avaliado para Deus. Deus não aceita avaliação de que fez a obra, que fez tanto para Deus. Irmão, isso é orgulho. Isso é avaliação. Existe o galardão. Ele vai te condecorar lá em cima. Eu me lembro que quando eu servi o exército, e quando na frente de 1.000 homens, que nós tínhamos 1.000 homens, e foi cantado no final do ano o boletim, que no ano seguinte eu estaria apto à escola de oficiais, que eu iria estar participando, que eu ia para a mãe e tal. Depois eu recusei, foi coisa de jovem, mas quando leu, eu sentia que, sabe, o coronel lendo, eu senti, sabe, o soldado Chagas chamou lá na frente, e eu fiquei, sabe, eu olhei para aqueles homens todos, eu garoto, menino de 19 anos, porque eu entrei, ia fazer 18, aí eu olhei para aquilo, falei, nem eu acreditar. Então você se sente condecorado, se sente por honra. Quando eu fiz a escola a minha era artilharia, né? Eu fui artilheiro no 31H, que ao lado tinha o GK-90, a PQD, e eu fui incluso na tropa de operações especiais, para que eu pudesse ser aprovado. Ele mesmo falou: você vai ser um oficial, mas você vai ter que passar por tudo que tem que passar. E eu fui para lá e foi bravo, irmão, junto com os PQD, e na verdade virei um boina verde, né? Eu já estaria no ano seguinte. Então, e tudo isso me foi recusado. Eu recusei a seguir a carreira, acabei renunciando, mas foi coisas minhas, problemas meus e motivos, né? Peguei colegas com a cabeça rachada no meio, os miolos caindo. Então, eu não tive estrutura para aguentar aquilo. Foi difícil, não foi fácil, mas tivemos oportunidade. Então, quando você recebe
oportunidade. O general Jansen era o general de 1975. Eu entrei em início de 74. 1975, o general Jansen que nos recebeu como pelotão de operações especiais. Então, pela misericórdia de Deus, Deus nos deu a oportunidade. Mas é bom quando você é recebido e é condecorado. Tudo isso é para a glória de Deus. Você vai ser condecorado na glória. Por isso que Jesus vai abrir o livro das obras. Ela não te salva, te condena. Né? O que eu fizer de errado, condena. Mas o que eu faço com humildade, com amor para Deus, vai dar galardão. E é um prêmio que só Jesus sabe. Para encerrar aqui, paramos aqui em nome de Jesus. Quero fechar a Bíblia, senão eu não paro de falar. Senão eu falo 2 dias, 3. E foi maravilhoso. Então, nascer da água e do Espírito. Paulo, quando chegou naquela rua direita, ele nasceu do Espírito e da água. Da água depois ele foi, você sabe, mas ali ele já nasceu do Espírito. O Espírito Santo, irmão, está para quem entrega a sua vida a Jesus, com vontade. Sabe, nós entramos com vontade de servir a Deus, servir com carinho. Sabe, uma coisa que eu vou dar aqui ainda, vou gravar todo o meu testemunho. O Bispo Carlos no outro dia falou comigo, apóstolo, tem muita gente nova, não conhece a sua história, deve dar o testemunho. Eu, antes de começar a obra, não foi porque eu dei, não dei nada não, irmão. Primeiro eu vendi a minha casa e falei, primeiro eu vou fazer a casa de Deus. Fiquei no terreno puro, para morar ali no templo. Por quê? Porque Deus, o que eu entendi que Jesus fez, nós temos que, sabe, nos integrar para Ele com seriedade, com vontade. Então hoje não pode chegar uma pessoa, pode, né? Chegar e dizer, olha aí o apóstolo, tá de carro, tá? E a gente ouve de tudo, não tem problema. A gente está aqui para perdoar, para amar, e às vezes leva uma bofetada aqui, ainda dá o outro rosto, não tem problema não. Você tem que conhecer a história de quem está na obra. A gente pode ter falhas, tem erros, mas você tem que conhecer a história. E o nome dessa igreja foi Jesus que deu. Não foi nas esquinas não, irmão. Foi Deus que falou, assim como Jesus levantou mortos. Ele mesmo falou com a boca dele o nome, e o nome passou, não tinha nome igual. E o contador ainda falou isso, se esse nome que o senhor está dizendo foi Deus que deu, não vai ter nome igual. E quando passou, porque tem porta para o céu, tem um monte, mas o Senhor deu. Eu quero que a igreja chame Missão Evangélica Porta para o Céu. Tem muita luta com essa igreja, tem muita dificuldade com essa igreja. Ela é simples, é humilde, não faz negócios no seu púlpito, não faz negócios com lojas dentro da igreja. Nós não temos nada disso, temos dificuldades, né? Os caixas dos departamentos, cada um tem seu caixa, nunca é mexido, estão lá, nunca a igreja se favoreceu dos caixas. Porque às vezes as irmãs, anualmente, quando faz festividade, a bispa com as irmãs estende a mão, diz, vamos ajudar o apóstolo, elas vai, doam algumas coisas por amor delas, mas não que eu vá lá e pegue, só para você entender que nós fazemos. Fazemos uma obra simples. Eu gosto daquela obra que que a gente vai voltar a fazer. Na terça-feira vai lá e leva alimento aos moradores em situação de rua. Eu gosto desse trabalho. Fiz muito trabalho em hospital e em presídios. Você não conhece a minha história. Eu fiz trabalho de anos no presídio, junto com a polícia militar, junto com o capitão, junto com várias pessoas de autoridade. Sabe por quê? Porque Deus me levantou e eu entendi isso de Deus. Hoje eu estou mais cansado, mas cheguei a jejuar 90 dias. Mas também falava a 10 metros o diabo já estava obedecendo. Então é assim que Deus faz, mas há preço a pagar. Então o novo nascimento tem preço para pagar, não é de brincadeira. Tá bom? Deus abençoe você, eu quero orar com você, agradecer a Deus pelo ensinamento. Aproveitei o tempo, irmão. Também eu estaria na televisão agora vendo alguma coisa, né? Vendo futebol que eu gosto, vendo aquilo que eu gosto. Então, é melhor ganhar esse tempo agora, esse tempo de prisão, né? Paulo foi as maiores cartas, são tudo escrito em prisões.
Então esse momento agora seja momento de riqueza das riquezas, da glória, dos tesouros da escuridade sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo, que em Abraão nos chama filhos, filhos da fé, Senhor, filhos da promessa em Isaac, Senhor, que tem em Jacó nos chama de Israel, Senhor. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, que as riquezas das riquezas, Senhor, possa cair sobre nossas vidas, os tesouros da escuridade possa se revelar sobre a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Senhor, que nós não pecamos a fé e não nos entregamos ao opróbrio, à vergonha, não nos entreguemos, Senhor. Nós temos que avaliar, a Santa Ceia não é de qualquer jeito, não é em correção que eu posso tomar Santa Ceia, não é, Senhor, em desobediência que eu posso fazer coisas que eu quero fazer na igreja, não é em desobediência, Senhor, eu tenho que ter temor, gera temor em nossos corações, Senhor. Isso faz parte do meu nascimento, do novo nascimento, Senhor, no Espírito e na água, para me arrepender, Senhor. Gera em nós, Senhor. Nós somos gerados em Cristo Jesus. Nós somos gerados pelo Espírito Santo, que transforma, que restaura, que aparelha as nossas vidas. Eu te peço, Senhor, perdão de nossos pecados, perdão de nossas igrejas. Ela é tua, Senhor, e não é do homem. Ela não é minha, a igreja é tua. Perdoa aqueles que não conhecem a história, Senhor, da igreja. Perdoa aqueles que se levantarem como cegos, com escama nos seus olhos e com os ouvidos agravados, não entendendo aquilo que tu vem fazendo. Senhor, perdoa-nos, Senhor, porque somos falhos, mas somos carentes e necessitados da tua misericórdia. Em Cristo Jesus, eu oro e agradeço. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Não se esqueça, compartilhe. Paz. Até amanhã.